crianças! Olá, famílias! Queridos alunos do 4º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Dilma e junto com a equipe do projeto Aula em Casa preparamos mais uma aula de geografia toda especial para você. Sinta-se muito à vontade para a aula de hoje. Vamos conferir o que temos? Aula 23, eixo, mundo do trabalho. Conteúdo. Trabalho no campo e na cidade. Ponto 1, o trabalho pendular e sazonal, os boias frias. Ponto 2, os operários das fábricas e funcionário das lojas. E a nossa habilidade? Comparar as características do trabalho no campo e na cidade. Agora que você já sabe o que nós vamos estudar hoje, se prepare aí, porque é hora de estudar. E é isso aí, crianças. Hoje nós estamos aqui, olha, eu trouxe para vocês esse time de profissionais, esse time de trabalhadores, porque nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a força do trabalho, não é? E como você viu no início da nossa aula, nós vamos falar sobre trabalho do campo e da cidade, fazer essa relação. Mas você já ouviu essa expressão assim, ó, o trabalho dignifica o homem? É uma frase falada pelo Barão de Mauá. E essa frase ela tem a ver com o modo de você ganhar a vida, com o modo de você construir a sua vida na sociedade, não é verdade? Mas, professora, o que é esse trabalho? Porque só é adulto que trabalha? Existem vários significados, várias definições de trabalho. E eu trouxe duas para você, de olho na tela. Trabalho. Primeira definição diz assim: é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. E o 2, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Quero que você preste bastante atenção nesse segundo ponto aí. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Olha só aqui comigo. Então, nós vamos falar exatamente sobre esse trabalho. Esse trabalho aqui, olha, você pode ver, deixa eu sair aqui um pouquinho, né, do seu, deixa eu ver aqui, tô saindo aqui, ó. Trabalho, você tá vendo destacado aqui verde e amarelo? Exatamente, você viu algumas definições sobre essa palavra. Mas o que nós vamos falar é do trabalho assalariado, o trabalho realizado por profissionais. E no campo e na cidade existem duas modalidades, olha só, o pendular e o sazonal. Professora, eu nunca ouvi essas palavras. Pois é, mas agora nós vamos entender. Primeiro nós vamos falar do trabalho pendular, acompanhe aqui na tela. Isso, o que é esse trabalho pendular? O movimento pendular, ele refere-se ao deslocamento diário de pessoas entre municípios, não é? Municípios distintos, para fins de trabalho, de estudo e também de moradia. Mas você está vendo esse relógio aqui. Por que a gente tem essa imagem desse relógio aqui? Você sabe que esses relógios antigos, eles têm um pêndulo, fica para lá e para cá, não é? Batendo para lá e para cá, muito bem. E alguns têm até um passarinho, que é o cuco, que dá de hora em hora, ele faz ali ele canta. Então, essa palavra pendular veio exatamente do sentido desse pêndulo, desse movimento de vai e vem, que os trabalhadores realizam quando eles têm que se deslocar de onde moram, normalmente do seu município, para trabalhar em outro município. E crianças, isso acontece. Tem município que fica muito pertinho do outro, em que os trabalhadores vão trabalhar pela manhã, saem para trabalhar e à noite voltam para suas casas, de um município para o outro, fazendo esse movimento pendular. Às vezes eles passam a semana na outra cidade onde trabalham e voltam para suas casas nos finais de semana. Às vezes passam 15 dias naquele local de trabalho, 15 dias voltam para suas casas. E às vezes esse movimento acontece até mensal.
E eu quero mostrar para você, daqui do Amazonas, e quem mais estiver nos assistindo aí por esse Brasilzão, que nós temos um lugar, assim, um símbolo disso, que nós podemos ver. Acompanhe aqui na tela. Você está vendo aqui? É a nossa ponte Rio Negro. Exatamente, ela atravessa o Rio Negro, faz uma ligação entre municípios, entre Manaus e outros municípios da região metropolitana. E essa ponte, ela é um elo para justamente esse trabalho acontecer. Depois que essa ponte foi construída, isso se intensificou. Esse vai e vem de pessoas que moram no município de Iranduba, por exemplo, de Manacapuru, que trabalham ou estudam aqui em Manaus. Exatamente. E assim também pessoas em Manaus, no município de Manaus, que trabalham em Iranduba. E acontece esse movimento ali, ó, pendular, de vai e vem, diário, mensal, e que enriquece a região metropolitana. Mas assim, é importante você entender que esse fluxo, ele é assim suave, não tem assim muita expressividade. Por quê? Porque Manaus é um município que fica distante dos outros municípios, da metrópole, exatamente. Ele fica assim, ele tem uma distância muito grande, então ele não tem facilidade de você chegar aí de manhã, voltar de tarde, não. Mas em outras regiões do país, onde os estados são pequenos, os municípios são muito próximos, esse fluxo é imenso de pessoas que saem de um município para o outro e até do seu estado, moram no estado e trabalham em outro, por causa da proximidade, intensificando esse movimento. E o outro movimento que a gente tem, que dessa vez não é um movimento urbano, é um movimento sazonal. Acompanhe aqui. E o que é esse movimento, professora? Lembra, a gente falou o pendular, que é de vai e vem dos trabalhadores e estudantes também. Mas nós temos o sazonal, que são as migrações sazonais. Essa palavra sazonal, ela vem da palavra sazão, que significa estação, e são aquele movimento feito por pessoas ou animais devido às estações do ano. Como você pode aqui acompanhar, olha, nós temos aqui, com essa estação de cima, nós temos o outono. Vamos relembrar as estações do ano? Outono, aí você tá vendo aqui a primavera. Depois você acompanha aqui, olha, ensolarado nesse verãozão. E aqui embaixo, simbolizando o inverno. Então, as pessoas migram, e isso assim é muito característico do campo. Migram para outros lugares por causa da estação, para plantar ou colher, tá bom? E aqui eu quero que você acompanhe essa próxima imagem, que ela diz respeito à nossa sazonalidade da região amazônica. Porque assim, você sabe que na região amazônica tem áreas, planícies chamadas de várzea, e que na época da cheia dos rios inunda, alaga. Então as pessoas que moram nessa região, quando as águas começam a subir, o que elas fazem? Elas migram para as outras regiões chamadas de terra firme. Não, eles não vão para um outro município, não. Eles permanecem ali na sua região, só que em terra firme, onde não alaga. Aí, quando eles vão para terra firme, eles vão fazer outros tipos de plantio, colher. É a época que as águas vão baixar na várzea. E quando as águas baixam, que já tem terra, aquelas terras elas ficam férteis para um novo plantio. Aí eles migram de volta para a várzea. Isso assim é característico da nossa região amazônica, ok? Mas, olha aqui, nós vamos intensificar essa diferença dos trabalhadores do campo e da cidade. Olha aqui comigo. Os trabalhadores do campo e da cidade, eles têm assim características, formas de trabalhar diferentes. E aí nós trouxemos para você 3 tipos de trabalho, exatamente, de pessoas, de profissionais que trabalham em determinadas áreas. Acompanhe aqui comigo. Nós temos aqui em cima, olha em vermelho, os boias frias. Nós temos aqui os operários das fábricas e depois nós temos os funcionários das lojas. Nós vamos... você pode dizer, professora, a minha mãe trabalha na fábrica. O meu tio, ele trabalha numa loja. Pois é.
Vamos conhecer. Talvez você não tenha assim muita familiaridade com o termo boias frias. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos aprender melhor? De olho aí na tela. Os boias frias. O termo boia fria designa um indivíduo que executa um trabalho na zona rural sem a obtenção de vínculos empregatícios. Normalmente, eles trabalham apenas em tempos de semeadura e colheita. Esses trabalhadores atuam no setor primário da economia. Olha só. Lembra? Esse sim é um trabalho sazonal, eles migram, às vezes até de estado para estado, procurando a época de colheita daquele lugar para poder trabalhar, e não é aquele trabalhador que tem ali a carteira assinada, e não, eles trabalham temporário. E você sabe como vive a vida do boia fria? Eu tenho um vídeo para você, assiste aí. A expressão boia fria diz respeito às pessoas que vivem ou trabalham na zona rural. Quase não possuem estudos e nem qualificação profissional formal. Com baixa escolaridade, se sujeitam ao trabalho no campo em vários tipos de lavouras, normalmente nos períodos de colheita, em precárias condições de trabalho e baixos salários. O movimento sazonal desses trabalhadores está mais concentrado entre os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, operando principalmente nas colheitas de cana-de-açúcar, algodão, café e laranja. Boia fria diz respeito à forma com que esses trabalhadores se alimentam. Como saem de suas casas de madrugada, já levam a marmita e na hora do almoço, não havendo como esquentá-las, comem a comida fria. O grande problema dos boias frias é que as suas condições de trabalho estão muitas vezes análogas à escravidão e ao trabalho infantil. São agricultores em diversas culturas, mas não possuem suas próprias terras. Você viu? Acompanhou a importância de nós conhecermos os tipos de trabalhos realizados, tanto no campo quanto na cidade, e essa é a vida do boia fria. Agora você já sabe nessa expressão, mas nós vamos para o segundo profissional que nós nos destinamos a estudar nessa aula. Então nós vamos conhecer agora os operários das fábricas. De olho na tela. O operário de produção ajuda no bom funcionamento das linhas de montagens em fábricas e armazéns. E ele é responsável pelo quê? Ele é responsável pelos processos diários de produção, por exemplo, a operação de máquinas e a montagem de peças de equipamentos. Esses trabalhadores atuam no setor secundário da economia. Exatamente. Aí, olha só, crianças, olha só para mim. Esses trabalhadores, eles atuam no setor secundário, lembra das fábricas, da indústria, mas como que surgiu essa classe operária tão importante na nossa sociedade? Vamos lá, acompanhe aí na tela. As fábricas necessitavam de uma mão de obra capaz de seguir o ritmo das encomendas e das projeções de lucro das indústrias da época. Então, dessa forma, em um curto espaço de tempo, um amplo conjunto de trabalhadores foi recebido pelas indústrias instaladas nos centros urbanos. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Com o passar do tempo, os trabalhadores passaram a instituir organizações em prol dos seus próprios interesses, conquistando melhores condições de trabalho. A redução da jornada de trabalho e o direito à greve, surgindo os primeiros sindicatos que ainda têm grande importância para a classe trabalhadora. Olha aqui comigo, crianças. Então, o funcionário, não é? O operário da fábrica, ele surge aí nesse momento do desenvolvimento da indústria, que nós chamamos da primeira revolução industrial. E é claro que se houve essa grande revolução industrial, se chamou-se funcionários, pessoas, mão de obra para a indústria, aumentou a produção. Não é isso? Aumentou a produção e essa produção precisa ser o quê?
comercializada, precisa ser vendida. E quem é que vai trabalhar ali nas vendas desses produtos que são produzidos, o produto fabril? Justamente os funcionários das lojas que nós vamos ver agora. Dá uma olhadinha. Esse profissional atua no setor terciário da economia e realiza o atendimento direto ao consumidor. Negocia os preços de uma mercadoria, os prazos, as condições de pagamento e os descontos dessa venda. E o que mais ele faz? Ele ainda orienta o cliente sobre as especificações dos produtos ou serviços, controla a demanda dos pedidos em estoque e cumpre as metas de vendas. Olha só, crianças, quanto que a importância, né? Quanto que é importante os funcionários das lojas que trabalham no terceiro setor. Eles são funcionários, eles são profissionais exclusivos do terceiro setor, que é justamente o setor do comércio. E aqui nós vamos conhecer alguns profissionais. É claro que existem várias profissões dentro do setor comercial, vários tipos de funcionários de lojas, mas a gente vai aqui, olha, vamos conhecer um pouquinho. Nós temos aqui o vendedor, aquele que fica na loja. E aí, quando nós falamos aqui da loja, do vendedor, do funcionário da loja, nós estamos falando do supermercado, da farmácia, então, dos lugares de venda. E aqui nós temos o vendedor, aquele que fica disponível para os clientes ali no ambiente da loja, não é? E que está ali para atender você, tirar suas dúvidas, oferecer os melhores produtos para vender, para agradar o cliente, que é aquele que vai lá comprar. E o segundo, vamos lá, mais um funcionário. Nós temos aqui quem é? Balconista. É um outro vendedor, só que fica por trás do balcão. Normalmente atende aqueles produtos que estão nas prateleiras, também atrás, fica tudo atrás e que você não tem acesso. E tem ali o balconista que fica te atendendo. Quem mais nós temos numa loja? Precisa de quê? De estoquista. É aquele que repõe todo o estoque da loja, controla os estoques, não é? A mercadoria que chega e que sai. E aí ele fica ali por trás dos bastidores, né? A gente não vê o estoquista fazendo esse trabalho. Mas ele faz esse trabalho ali para que o fluxo de mercadoria da loja seja de excelência para o consumidor. E depois nós temos mais o quê? Aqui nós podemos ver dois funcionários de loja. Nós temos o caixa, não é? Que é aquela pessoa que efetivamente você vai efetivar a venda ali com ela, a sua compra, aquela pessoa que está lá no caixa vai receber tudo e vai o quê? Vai efetuar a compra, tudinho, te dá o cupom fiscal. E nós também temos a gerente ou o gerente, né? Da loja. É um funcionário que está ali para organizar tudo, tomar conta de tudo e responder. A responsabilidade do gerente, ela é por todos também. Está ali para organizar tudo, não é? Então, crianças, é assim. Você agora já sabe como que funciona todo esse processo. Aí você diz assim: professora, na minha casa, a minha família tem uma loja, é pequena, mas tem, e lá também tem o caixa, tem o vendedor, ainda tem as pessoas que, às vezes empresas, né, que são contratadas para limpar ali a loja, então tem funcionários da limpeza também. Então, é um processo muito grande para quê? Para atender o terceiro setor, que é o do cliente, não é? E você sabe, você já aprendeu que o terceiro setor, ele não fica só nisso. Ele tem serviços, não é só venda de mercadorias, ele vende serviços também, como a educação, a saúde, não é? Então, agora que você já está sabendo algumas modalidades, porque nós temos muitas, um país, ele se movimenta economicamente, financeiramente, através desses profissionais, dessas frentes de trabalho que são importantes. Então, agora, para que isso tudo fique muito mais claro, nós vamos o quê? Exercitar. É hora de exercitando só para você. E no Exercitando de hoje, nós estamos assim com questões facílimas que você vai acertar de primeira. Olha só, número 1.
Que movimento se refere ao deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para fins de trabalho ou estudo e moradia? Como chama esse movimento diário, esse vai e vem? Vamos para a segunda pergunta. As migrações sazonais são aquelas feitas por pessoas ou animais. Qual a principal causa dessas migrações? E muito fácil, não é? Terceira questão. Outra pergunta para você. Como chamamos os trabalhadores que auxiliam no bom funcionamento das linhas de montagem em fábricas e armazéns e são responsáveis pelos processos diários de produção? Olha aí. 3 perguntinhas muito fáceis para você. Então agora você fica aí respondendo, daqui a pouquinho a gente volta para fazer, só dar aquele visto esperto para você. Vamos lá? É hora de trabalhar. Vamos lá.
E então, vamos resolver? É claro que você já resolveu, não é? Mas vamos lá para checar se está tudo ok. Primeira questão. Que movimento se refere ao deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para fins de trabalho ou estudo e moradia? Lembra que esse deslocamento aqui diário, ele lembra o movimento de vai e vem, né? Então nós dissemos na nossa aula que esse é um movimento, vou escrever aqui, você já escreveu no seu caderno? Esse é um movimento pendular. Será que é o pendular? Será que não é o sazonal, professora? Vamos lá, vamos conferir. 1, 2, 3. Olha aí, movimento pendular. Então, acertamos, não é? Vamos agora para a segunda questão. As migrações sazonais são aquelas feitas por pessoas ou animais. E aqui nós nos referimos a pessoas, não foi? Qual a principal causa dessas migrações? Por que eles saem dos seus lugares para procurar trabalho em outros lugares? Por causa das estações. São as estações do ano. Será que é isso? Vamos checar? 1, 2, 3? Isso, as estações do ano. Muito bem, vamos lá com o nosso certo. E a terceira? Como chamamos os trabalhadores que auxiliam no bom funcionamento das linhas de montagem em fábricas, não é? E armazéns, e são responsáveis pelos processos diários de produção. São o quê? São os operários. Vamos lá, operários das fábricas. Será que é isso? Vamos checar. 1, 2, 3. Olha só, operários das fábricas. Muito bem. Muito bem, você acertou, muito fácil, não é? Por quê? Porque são profissionais que a gente já conhece, mas que talvez a gente não sabia que tinha esse lado sazonal, pendular. E agora, professora, mas eu ainda preciso entender mais um pouquinho. Ah, você precisa entender mais? Presta atenção, porque agora nós vamos para o resumo do nosso conteúdo. Vamos lá? Então, hoje foi dia da gente falar de trabalho, não é? Das pessoas que saem das suas casas para exercer uma profissão, para exercer um ofício. E assim, o trabalho é importante para o movimento da economia, da sociedade, da economia do país, da economia mundial. Mas também nós aprendemos que não tem só o trabalho remunerado. Por exemplo, você está aí na sua casa estudando, você também está desenvolvendo um trabalho, produzindo um trabalho, o trabalho do conhecimento. E você vai, estudando, quando você estiver adulto, quando você estiver maior, você vai também exercer uma profissão. Mas antes de exercer essa profissão, você estudou, você se preparou para isso, você trabalhou duro, não é? Porque estudar requer o quê? Foco. É isso aí. E esse trabalho que nós falamos aqui, nós vimos que estabelecemos essa relação de campo e cidade, que no campo nós temos esse trabalho que ele é um trabalho sazonal, que você vai e muda conforme as estações, e que o trabalho urbano ele tem a característica pendular, de quando você sai do seu município, você sai do seu lugar para ir trabalhar em outro município. Nós chamamos isso desse vai e vem, esse movimento de trabalho pendular, não é? E dentro dessas características, nós também vimos 3 profissionais, foi 3 tipos de trabalho, de frentes de trabalho. Primeiro nós vimos quem? Os boias frias, não foi? Que saem de madrugada das suas casas, que muitas das vezes um trabalho com características de trabalho escravo. Crianças também trabalham nesses lugares, e que eles ficam migrando de um lugar para o outro atrás de
onde tiver plantar, colher, mesmo que não seja seu, ele procura esse trabalho. Mas nós vimos também que nós temos sazonalidade aqui na nossa região. Lembra que a gente falou do terreno de várzea, do terreno de terra firme? Quando a água enche, tem que procurar a terra firme para plantar. E depois que as águas baixam, o terreno de várzea fica ali fértil e é outra plantação que vai acontecer ali. É a nossa sazonalidade amazônica, exatamente. E o trabalho pendular que nós vimos, no trabalho pendular nós temos o quê? Os operários das fábricas que às vezes saem dos seus municípios para trabalhar em outros municípios, nas fábricas de outros municípios. Temos também o funcionário da loja. Muito bem. E dentro desses setores aí do trabalho urbano, do tanto o operário quanto o funcionário da loja, são trabalhadores assalariados. E nós vimos também uma frase, lembra que a gente iniciou a nossa aula com a frase do Barão de Mauá, que o trabalho dignifica o homem? Mas que trabalho digno é esse? Que trabalho de que dignidade de trabalho nós estamos falando? Porque um trabalho digno, ele deve ser aquele com uma remuneração justa, com excelentes condições de trabalho, não é? Com segurança, e isso, um trabalho tem que ser seguro. Num trabalho digno nós temos que ter a liberdade de expressar as nossas opiniões, exatamente, que vão agregar valor ao nosso local de trabalho. Isso é trabalho digno. Não apenas o salário pelo salário. É claro que nós precisamos ganhar o dinheirinho, não é? E se for um dinheirão maior, é melhor ainda. Mas, crianças, quando nós nos preparamos, quando nós estudamos, nós temos a possibilidade de encontrar melhores condições de trabalho. Então pense nisso, tá bom? Nada de preguiça de estudar. Vamos trabalhar. Enquanto nós estamos aqui, eu estou aqui exercendo a minha profissão como uma profissional da educação, você já está aí trabalhando para ser um futuro profissional, não é? Então isso é importante. Não esqueça. E aí tem aquela outra frase que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente, falando de como que nós temos que desenvolver as nossas atividades, né, de economia, porque você trabalha para o seu bem, mas o seu trabalho desenvolve também um bem social. E é muito importante, ok? Então agora você não esqueça, hein? As duas modalidades de trabalho que nós estudamos aqui hoje: a sazonal e a pendular. A sazonal, ela é uma característica do trabalho do campo, não é? E a pendular, característica de trabalho urbano. Ok, então agora eu fico com você nas nossas considerações finais. Vamos lá? E então, trabalhando aí ainda? É isso aí. Aluno esperto é aluno que trabalha. É aluno que vai em busca dos seus objetivos, no seu trabalho intelectual, na sua força produtiva. É a sua cabecinha, hein? Não esqueça. Agora, olha só. Ainda estamos em tempos de pandemia, exatamente. E o que a gente te pede nesse momento? Você, aluno que está aí sentadinho, se cuida, tá? Evita sair se não fosse muito necessário. Para de fazer manha, de querer sair toda hora e fica insistindo com a mãe, o pai, com a família. Eu quero ir. Para de fazer manha. Porque é importante nós nos cuidarmos, do pequenininho até o vovô e a vovó. Então, use a sua máscara, lave suas mãos e se cuida, tá? Um beijo, curumizada. Eu fico por aqui e até a próxima aula. Tchau, te espero.